Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Diz assim a santa palavra do Senhor: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Então lhe disse o profeta: o que hei de fazer? Diz-me o que tens em tua casa. E ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas aos teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita da tua vasilha nas demais, e coloque a parte a que estiver cheia. Saiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse a um dos filhos: trazei-me mais uma. Mas ele respondeu: não há mais nenhuma vasilha, e o azeite parou. Então fez ela saber ao homem de Deus. E este lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivam do resto. Amém. Senhor, essa é a tua palavra. E nós cremos com toda a convicção do nosso coração que a Bíblia é a palavra do Senhor. Suficiente, inerrante, palavra que é revelação plena do Senhor para nós. E nessa manhã, essa igreja tão preciosa, desse pastor tão amigo, tão precioso, de um coração tão especial, essa igreja se reúne nessa manhã para adorar o teu nome e também usufruir da tua palavra. E nós rogamos pela iluminação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que ilumina os nossos olhos a enxergar além das letras. Por isso, Senhor, que desapareça o mensageiro e que o protagonismo dessa manhã seja da tua mensagem, inspirada pelo Espírito, em nome de Jesus o Senhor. Amém. Meus irmãos, um dos grandes problemas que nós enfrentamos, não apenas nas nossas várias igrejas ao redor desse país, mas na nossa vida cotidiana, na nossa vida profissional, é o perigo dos extremos. Todo segredo está no equilíbrio, nós devemos fugir dos extremos. Eu quero lhes falar nessa manhã sobre a provisão. E quando qualquer pastor abre os seus lábios para falar sobre a provisão divina, a gente precisa tomar muito cuidado com os extremos. Porque nós vivemos, pelo menos entre nós evangélicos nesse país, no que diz respeito à provisão, alguns extremos muito perigosos. Você tem, por exemplo, o extremo da teologia da prosperidade, que tem ensinado o nosso povo a olhar para Deus como um caixa eletrônico ou como um gênio da lâmpada. A teologia da prosperidade que tem vendido rosa ungida, sabonete ungido, vassoura que expulsa a maldição. Mais recentemente, um grande desses líderes aí passou a vender caneta de aprovação em concurso. R$100 uma caneta que te garante aprovação em concurso. E esse pessoal só vende isso porque tem quem compre. É claro que Deus, na sua infinita soberania, vai trabalhando em favor do que é certo. Por exemplo, aquele pessoal que vendia copo d'água para colocar em cima da TV e receber uma bênção. Deus deu inteligência aos homens para criar a TV LED e acabou com esse segmento do mercado. Eles não conseguem mais vender isso. Mas é um extremo muito perigoso. O extremo de olhar para Deus sobre a ótica daquilo que comumente nós chamamos de teologia da prosperidade. Mas tem outro extremo, que é igualmente perigoso, porém com uma roupagem mais acessível, que é a teologia da miséria. Gente que apregoa por aí que quanto mais pobre você for, mais perto de Deus você vai estar. Aliás, ser pobre, ser miserável e mendigar é uma grande virtude. Você pode viver com seus pés descalços, fazer os votos de pobreza, porque Deus ama todo mundo que vive na pior. A teologia da miséria é muito pregada por aí. A teologia de que você, para estar perto de Deus, tem que ser um sofredor. Quanto mais sofredor, quanto mais miserável, quanto mais restrição você passa, mais Deus te ama. Deus se manifesta no meio das suas restrições. Isso é um perigo também.
tal qual aquele perigo do lado de lá é o do lado de cá. Mas eu quero lhes propor nessa manhã um meio termo, um equilíbrio. E eu não quero chamar nem de prosperidade e nem de miséria. Eu quero chamar de o caminho da provisão. Vamos juntos, sim ou não? Cada um desses versículos traz um princípio do caminho da provisão. O que está acontecendo aqui? Morre um aluno da escola de profetas de Eliseu. E essa viúva, ela passa por uma severa restrição financeira. A ponto de que, segundo o verso 1, o credor está à porta. Significa dizer que a quantidade de dívida que essa mulher conseguiu para manter a sua subsistência depois da morte do marido, era uma quantidade de dívida tão grande que já tinha credor batendo na porta. Naquele tempo, quando alguém devia muito, algumas coisas poderiam acontecer. Primeiro, os credores poderiam entrar na casa e roubar é um exagero, subtrair voluntariamente todos os bens para arcar com a dívida. Mas podia ser que a dívida fosse tão grande que não desse o conjunto dos bens daquela pessoa a capacidade financeira de saldá-la. O que dava ao credor um direito que, ao meu ver, nunca poderia existir. O direito de levar os filhos homens daquela devedora como escravos. É o que diz o verso 1. O credor está à porta para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Pensem no coração dessa mulher. A sua dignidade já está sendo subtraída pela quantidade de dívida. Ela já sepultou o seu marido. Ela já não tem condições de arcar com a própria casa. Agora, ela não dorme mais, porque a qualquer momento do dia, da tarde, da noite, da madrugada, o credor pode chegar e levar os seus 2 filhos como escravos. A qualquer momento pode ser o último abraço, pode ser o último beijo. Então esse texto, ele é o retrato do caos, ele é o retrato da miséria, ele é o retrato da indignidade. Essa mulher sepultou o marido, está toda endividada e a qualquer momento vai perder os seus 2 filhos. Mas não é perder porque morreram e a gente crê na eternidade. É perder porque vão estar em algum lugar por conta de uma dívida que ela não consegue pagar, tomando chibatada nas costas e trabalhando acima de suas próprias forças. Esse é o retrato do caos. Mas nós lemos o texto todo. E o retrato do caos está no verso 1. No verso 7, diz que tudo foi resolvido. Entre o verso 1 e o verso 7, tem princípios que nos ensinam como sair das situações mais caóticas da vida pelo caminho da provisão. E o primeiro princípio, tome nota no seu coração, está no verso 1. O princípio é: faça investimentos espirituais. Faça investimentos espirituais. Há uma frase no verso 1 que eu gostaria que você grifasse. A frase é: tu sabes que ele temia ao Senhor. Tu sabes que ele temia ao Senhor. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, mas, grife isso, tu sabes que ele temia ao Senhor. Esse homem falecido, com todo respeito, ele não tem nada a nos ensinar sobre trato com dinheiro. Aliás, ele está morto e a sua família está na miséria. Ele não tem nada para nos ensinar sobre princípios administrativos. Ele não tem nada para nos ensinar sobre princípios financeiros. Ele não tem nada para nos ensinar sobre princípios econômicos. Ele não tem nada para nos ensinar sobre previdência, sobre poupança. Mas o testemunho dessa mulher não é que ele deixou uma vida confortável, porque não deixou. Não é como que ele deixou, como disse aqui o nosso pastor, um dinheiro debaixo do colchão. Ele não deixou. Mas ele deixou um legado de fé. Tu sabes que ele temia ao Senhor. Meus irmãos amados, igreja querida, essa frase muda tudo.
Porque esse homem fracassou em investimentos materiais, mas esse homem não fracassou em investimentos espirituais. Tu sabes que ele temia o Senhor. Esse homem fracassou no trato com a matéria, mas não fracassou com o trato com o espírito. E eu não sei se você já percebeu, qualquer livraria daquelas que ainda existem, que o senhor ou a senhora entrarem, os livros mais vendidos são os 5 passos para ser um milionário, os 10 passos para alcançar o seu primeiro milhão, os 15 passos de uma liderança altamente eficaz, capaz de ganhar muito dinheiro. Os vídeos com maiores visualizações no YouTube são daquele pessoal que ensina a gente a ficar rico. Os 5 passos para ter o seu primeiro milhão investido na bolsa. O camarada que grava esse vídeo está no cheque especial, mas consegue uma boa câmera e ele começa a vender para você um pacote para você aprender a investir. E eles começam a criminalizar quem ainda não tem 1 milhão no bolso. Como assim você ainda não tem 1 milhão? Deixa eu te dar uma palavra libertadora. Se você está aqui nessa manhã e não tem 1 milhão, parabéns, você é uma pessoa normal. O mundo está exigindo essas performances financeiras e estão se esquecendo dos investimentos espirituais. Cadê os livros e as palestras, os passos de uma vida piedosa, os passos de uma vida de jejum e oração, os passos de uma língua controlada pelo Espírito, os passos de uma vida cheia do poder do Espírito Santo? Não, porque isso não vende. O que vende é os passos para ganhar o primeiro milhão. Não tem problema nenhum. A gente não é da teologia da miséria. O problema é que a gente às vezes investe muito mais tempo para ganhar aquilo que a partir do cemitério não terá mais nenhum valor, e investe muito menos tempo naquilo que vai garantir a nossa vida depois do cemitério. Um dia lá na minha cidade, eu fui jantar com um pessoal rico. E jantar com um pessoal rico é muito bom, porque os ricos servem umas comidas interessantes. O problema daquele dia é que eram uns ricos que só tinham dinheiro, portanto eram pobres. E eles só falavam de dinheiro naquela mesa. Porque eu investi sei lá quanto, porque eu comprei um apartamento em sei lá onde, porque eu ganhei sei lá quantos, porque a bolsa, e abriu a bolsa, e fechou a bolsa, e investi na bolsa, e ganhei na bolsa. E tinha sido aniversário da minha senhora, e a gente conseguiu umas 2 bolsas de promoção, acho que Arezzo. Eu falei, eu também estou nesse negócio de bolsa, seus ricos. 2! Como é o nome, pastor? Das cotas? Eu falei, eu acho que é Arezzo, um negócio assim. Eu não sabia que Arezzo tinha aberto o capital, disse um dos ricos. Eu falei, se abriu eu não sei, mas levou o meu todinho, porque foi um negócio muito feio. E os ricos não paravam de falar das suas riquezas. E eu falei, eu não vou ficar por baixo nisso não, porque eu posso até não ser rico, mas não sou bobo. Eu falei, meus senhores, deixa eu dar um testemunho aqui, porque eu sou pastor, agora deixa o pastor falar. Eu e a minha esposa somos muito novos, eu sou pastor, ela é dentista. Mas hoje, se nós quiséssemos parar de trabalhar, nós já temos dinheiro suficiente juntado para viver o resto da nossa vida mantendo o mesmo padrão. Aí eu chamei a atenção dos ricos. Eles olharam para mim admirados, se calaram, porque até então só eles falavam e eu ouvia. Pastor, mas o senhor é muito novo. A igreja está indo bem assim? O senhor pode parar de trabalhar hoje e manter o mesmo padrão até morrer? Eu falei, sim. Preciso morrer sexta-feira no máximo. Mas, até lá, você não tem a menor dúvida de que eu e a minha senhora vamos viver no mesmo padrão. Meus irmãos, o nosso problema não é se a gente investe ou não o nosso dinheiro, porque Deus quer que você tenha uma vida boa. O problema é que a gente precisa fazer investimentos espirituais. Eu já vi muita gente rica que ficou pobre. Eu já vi muito milionário que quebrou. Agora eu nunca vi alguém que fez um investimento espiritual e perdeu. O testemunho dessa mulher no verso 1 acerca do seu marido é: tu sabes que ele temia ao Senhor. Ela não diz, tu sabes que ele era um bom administrador? Ele não era. Ela não diz, tu sabes que ele era muito bom com dinheiro? Porque não era.
Mas ela diz: tu sabes que ele temia o Senhor. Qualquer caminho de provisão na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios, na sua família, começa por investimentos espirituais. Eu quero te desafiar a ter uma vida cheia do Espírito Santo. Segundo princípio está no verso 2. E eu chamo de: faça um inventário de vida. Faça um inventário de vida. Geralmente o inventário é aquilo que se faz depois que morre. E quanto mais o defunto deixou, mais briga dá com quem fica. Mas o inventário do verso 2 não é sobre a morte, é um inventário da vida. Eliseu diz para a mulher: dize-me o que tens em tua casa. Precisamos olhar esse verso com muita atenção. Porque geralmente quando alguém passa por uma dificuldade, geralmente quando alguém está passando por uma restrição financeira, a gente pergunta o que a pessoa não tem. O que te falta? A gente não pergunta para quem está passando necessidade o que é que você tem. A gente pergunta o que é que você não tem. Mas Eliseu, o profeta, não pergunta para essa mulher o que ela não tem. Ele pergunta: o que tens? Dize-me o que tens em tua casa. Não é o que te falta, é o que tens. Eliseu está nos ensinando que não existe ninguém nessa vida, por mais sofrida que seja a história, mas se Deus permite estar respirando, todo mundo que está vivo tem alguma coisa. Não há ninguém que tenha tanto que não precise de ajuda, e não há ninguém que tenha tão pouco que não possa ajudar alguém. O que tens em tua casa? Faça um inventário da sua vida. Agora, a resposta dessa mulher é muito interessante, porque ela dá duas respostas curtas no verso 2. Primeiro ela diz: a tua serva não tem nada em casa. Depois aparece na nossa Bíblia uma vírgula, senão uma botija de azeite. Na língua original não existe pontuação gráfica como vírgula. O que existe é um intervalo de tempo entre essas duas respostas. Então a mulher, ela responde duas coisas num curto intervalo de tempo. Primeiro ela responde: eu não tenho nada. Depois ela se lembra: eu tenho uma botija de azeite. Faça uma conta comigo. Os 2 filhos já foram levados como escravos ou estão para ser? Então ela tem 2 filhos em casa. Ela não está debaixo da ponte. Ela tem uma casa. Então peraí, o eu não tenho nada, na verdade eu tenho uma botija de azeite, eu tenho 2 filhos e eu tenho uma casa. E o sucessor do profeta Elias, Eliseu, àquele momento, o homem mais poderoso que pisava sobre a terra, está na porta dela. Eu não tenho nada, na verdade eu tenho uma botija de azeite, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma casa e eu tenho acesso a um profeta poderoso. Faça um inventário da sua vida e ao invés de focar no que te falta, se concentre no que você tem. E você tem coisa à beça. O problema dessa mulher é o meu problema. Eu sofro muito disso. Chama-se precipitação. O que você tem em casa? Eu não tenho nada. Precipitação. A precipitação é mãe de muitos males. Eu gosto do exemplo do final da narrativa de João, Maria Madalena chegando ao sepulcro. Ela vê um sepulcro vazio, olhos embaçados pelas lágrimas, toda precipitada. Ela chega a uma primeira conclusão quando vê o sepulcro vazio: roubaram o corpo. Aquele sepulcro fora doado por José de Arimateia. Homens do calibre de José de Arimateia tinham sepulcros familiares encravados na rocha de frente para jardins. E quando ela olha para trás, ela vê um homem no jardim, ela chega a uma segunda conclusão: é um jardineiro. E ela se aproxima do jardineiro e ela chega a uma terceira conclusão: que o jardineiro está envolvido no roubo do corpo. Para onde é que levaram o corpo, seu jardineiro?
Olhos embaçados pelas lágrimas não são bons conselheiros. A precipitação é a mãe de muitos males. Só que aquele suposto jardineiro olha para aquela mulher e diz: Maria! A mesma voz que dela expulsara os demônios. E ela responde: Rabi, mestre. Larry Crabb diz uma coisa interessante no seu livro Silêncio de Adão. Na escuridão dos olhos nós nada vemos, mas tudo ouvimos. Olhos embaçados pelas lágrimas, mas audição perfeita. Ela vê Jesus e não reconhece Jesus, mas quando ela ouve, ela não tem dúvida, aquele ali é o mestre. E ela percebe, primeiro, não roubar o corpo, segundo, não é um jardineiro, terceiro, é o próprio Cristo ressurreto conversando com ela. A precipitação é mãe de muitos males. Primeira vez que eu saí de férias lá da nossa igreja em Guarapari, eu fui à porta cumprimentar a congregação, como é costume, e uma senhora, daquelas senhoras muito sábias que tem em toda igreja, ela disse: pastor, eu tenho um negócio muito sério para falar com o senhor, mas é uma coisa assim, trágica, eu não sei como o senhor vai administrar isso, mas quando o senhor voltar de férias eu conto, porque agora eu sei que o senhor está saindo de férias, eu não quero estragar as suas férias. Aquilo é uma santa. Aí a precipitação vem como uma flecha no seu coração. Cuidado com a precipitação. Ela te cega até por aquilo que você tem e acha que não tem. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor e para a senhora. Faça o inventário da sua vida e perceba que Deus está te dando ar para respirar, Deus está te dando o Espírito Santo, você é morada do Espírito, Deus está soprando sobre a sua casa, sobre a sua vida, e que você tem muitos motivos para triunfar. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro princípio está no verso 3, e vamos chamar de faça conexões relacionais. No caminho da provisão, você precisa fazer conexões relacionais. Diz assim o verso 3: então lhe disse o profeta: vai, pede emprestadas vasilhas aos seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Duas coisas são importantes aqui. Primeiro, a quantidade de vasilhas determina a extensão do milagre. Quanto mais vasilha, maior o milagre. E esse é o nosso papel, irmãos. Esse é o papel da Igreja Boas Novas nos seus 95 anos, colocar vasilhas para Deus encher. Mas tem uma segunda coisa aqui que para mim é fundamental. Ela não tem essas vasilhas, ela precisa dos vizinhos. E essa mulher consegue muitas vasilhas porque era uma boa vizinha. Se fosse uma vizinha ruim, encrenqueira, ninguém dá vasilha. Você já imaginou, ela bate numa primeira porta: eu preciso de uma vasilha, ou ela ou seus filhos? A senhora? A senhora não olha no nosso olho, não tem vasilha para a senhora aqui não? Aí ela bate numa outra porta: eu preciso de uma vasilha desesperadamente. A senhora? A senhora é a fofoqueira do bairro, não tem vasilha para a senhora aqui não? A senhora maltrata os nossos filhos, a senhora é arrogante, a senhora não dá bom dia. Meu filho pediu um copo de água para a senhora e a senhora cuspiu. Sabe por que ela consegue muitas vasilhas? Porque era uma boa vizinha. Faça conexões relacionais, porque tem milagre na nossa vida que depende não da nossa relação com Deus apenas, mas da nossa relação com o próximo. Não adiantava nada o profeta Eliseu se ela não tivesse vasilha. Só que ela só tinha vasilha porque as vizinhas emprestaram. E vizinha só empresta vasilha para gente boa. Tapaué então, minha irmã? Primeiro porque não volta, né? Eu não sei se tem alguém aqui que trabalha com recursos humanos, mas se há, sabe que o melhor currículo te garante a porta de entrada numa empresa. A forma como você se relaciona te garante a porta de saída.
aquele currículo denso, de várias páginas, de doutorados, pós-doutorados. Inglês, quando você lê inglês intermediário é porque não sabe. Mas lá com o melhor do inglês, fluência absoluta, aquele currículo te garante a porta de entrada. O jeito como você se conecta com seus semelhantes te garante a porta de saída. O Max Geringer diz o seguinte: você é contratado pelo que sabe e demitido pelo que é. Você é contratado pelo que sabe e demitido pelo que é. Faça conexões relacionais, porque milagre depende de Deus e milagre depende da nossa relação comunitária. Aliás, é na relação comunitária que Deus manifesta milagres. Todos os milagres que Deus já realizou na minha vida foram proporcionais ao meu compromisso com a comunidade. Não existe milagre fora do corpo que Cristo instituiu de si mesmo sobre a humanidade, e o nome disso é igreja. Faça conexões relacionais. Seja gentil. Trate bem as pessoas. Seja generoso com as pessoas. Cometi um erro, pastor Wagner. Deixa eu confessar esse erro em público, porque Tiago disse que se a gente confessa as nossas culpas uns aos outros, a gente é curado. Um dia eu fui para o púlpito da minha igreja com meu coração tão triste, que eu comecei a atirar, querendo atingir um, peguei todo mundo. Vou contar o que aconteceu. Chegou um líder nosso lá e falou para mim assim: pastor, o senhor precisa me agradecer. Eu falei: por quê? Porque eu sou o guardião da doutrina desta igreja. O senhor acredita que veio para cá uma irmã e chegou na nossa classe dizendo a paz do Senhor? A irmã tinha vindo da Assembleia de Deus. E eu não sei se os irmãos todos aqui, os que nos visitam, são familiarizados com o movimento evangélico no Brasil. Nós temos alguns segmentos. Os irmãos de matriz pentecostal costumam se saudar com a paz do Senhor. Os irmãos de linha reformada costumam se saudar com graça e paz. Nós batistas costumamos dizer boa tarde, boa noite, bom dia. E aí a irmãzinha chegou lá, dizendo a paz do Senhor. O homem ficou horrorizado. E falou para mim: minha senhora, aqui não é negócio de paz do Senhor não, isso é de onde a senhora veio. Aí ele veio me contar isso como uma vanglória. Meus irmãos, aquilo me derrubou. Eu fiquei nervoso, triste, decepcionado, angustiado. Eu falei: eu estou pregando há anos para esse povo, eles não estão entendendo nada. Aí eu fui domingo para a igreja. Aí eu queria atingir o maldito, atingir todo mundo, porque eu comecei: meus irmãos, a partir de hoje tem uma regra nessa igreja. Se chama urbanidade, fidalguia, gentileza, brilho no rosto, brilho, educação, coisa que os ateus e os ímpios têm, um mínimo controle ético e moral. Uma pessoa a partir de hoje nessa igreja disse a paz do Senhor, você vai responder a paz do Senhor. Disse graça e paz, você vai responder graça e paz. Disse graça e paz e misericórdia, você vai responder graça, paz e misericórdia. E eu estava com sangue no olho. Aí eu fui para a porta, o pessoal: pastor, você estava nervoso hoje? Eu falei: é só o começo. Amanhã tem reunião de liderança. Aí no outro dia tinha reunião de liderança. E toda reunião de igreja o diabo envia um emissário. Eu fui com a minha mesma teoria. Essa eu não sei se foi o diabo ou se foi Deus, porque no final baixou a minha bola e eu voltei ao normal. Eu estava lá esbravejando: agora a gente tem que responder. O mesmo que eu disse para a igreja no domingo, eu disse para os líderes: a gente tem que responder com educação. Nós somos o povo do relacionamento, nós somos o povo das conexões relacionais. Deu a paz do Senhor, responda a paz do Senhor. Ouviu, líderes? Responda: a paz do Senhor. Não dói.
Graça e paz, responda graça. A mesma conversa. Aí levantou um pastor. Então, se a pessoa chegar dizendo saravá, eu falei, diga a paz do Senhor. Saravá não pode. Saravá não. Corta. Manda uma paz do Senhor, não está repreendido. Mas não pode não. O que eu sei dizer para você, meu amigo, é que você deve tratar bem as pessoas. Porque o mundo dá voltas. E Deus tem muito o que fazer na vida de quem tem um coração acessível. Quando José está na cadeia no Egito, um alto funcionário da corte tem um sonho. E José podia dizer assim, eu não vou interpretar coisa nenhuma porque você trabalha para quem me colocou aqui, vá para o inferno. José interpreta o sonho, engole o orgulho. E diz assim, mas no dia que o senhor sair, o senhor vai sair, porque o senhor tem foro privilegiado. Lembra-te de mim. Passou semanas, o homem era o governador do Egito. Faça conexões relacionais. Paulo sem Barnabé seria só mais um convertido. Mas por conta de um conector relacional se transformou no homem mais influente do cristianismo depois do Senhor Jesus Cristo. Faça conexões, seja um bom vizinho, bota um sorriso nesse rosto, sorria. Eu aprendi a fazer uma oração, porque quando eu assumi a igreja, eu sou novo, mas eu era mais. E um pastor veterano veio me dar uma informação. Eu nunca tive coragem de usar e explico por quê. Ele falou, olha, quando alguém começar a te dar trabalho na igreja, faça 3 orações. Primeiro, Senhor, move esse coração. Não moveu o coração? Senhor, remove. Tem tanta igreja na cidade. Não removeu? Senhor, promove. Traz para perto de ti. Vamos resolver esse negócio. Eu nunca tive coragem de fazer essa oração. Porque eu já me vi várias vezes ajoelhado na minha cama falando assim, Senhor, tira desse mundo o problema dessa igreja e eu sumir, porque eu não sou fácil. E eu tenho feito uma outra oração. Para Deus colocar sorriso na cara de gente mal encarada. Porque a gente que tem acesso ao público assim, num púlpito de uma igreja tão linda como essa, a gente vê todos os semblantes. Em todo auditório do mundo tem gente que está com o coração pegando fogo com a palavra, tem gente que está assim. Aí pega o celular, olha para olha para o relógio. Aí o fogo está caindo, o povo está feliz, está sendo ministrado e o sujeito está assim. Aí eu comecei a orar, Espírito Santo, pega esse infeliz de jeito, bota um sorriso nesse rosto. E tinha um irmão da minha igreja assim. Todo domingo, pastor Wagner, você se esforçava. Em regra, pastor aprende no seminário a contar piada ruim. Eu fui fazer uma pós para fazer esse homem rir. Eu falei, esse homem vai ter um momento que esse vai... E eu estou lá pregando, estou me entregando, estou suando. Aí eu orei, Senhor, é hoje. A gente ora com os pastores e os diáconos 1 hora antes do culto, eu estava lá. Senhor, é hoje. Hoje sai um sorriso desse homem. Eu estava pregando sobre o sopro do Espírito. Falei que o Espírito sopra para onde quer. E diga aleluia, igreja, o Espírito sopra para onde quer. E o Espírito vai fazer uma grande obra. Saiu a primeira lágrima. Estou há 5 anos olhando para aquele rosto. Saiu a primeira lágrima. Aí eu não me aguentei. Eu falei, o Espírito está aqui. O rio da água da vida está aqui, só fica seco quem quer. A boca dele se abriu. E saiu da boca dele um aleluia. Eu não aguentei, eu terminei o sermão. Em time que está ganhando não se mexe.
Eu fiz logo um apelo e chamei o povo para ajoelhar lá na frente. Ele foi o primeiro a ajoelhar. 5 anos olhando para uma cara sem reação alguma. Se Paulo tinha um espinho na carne, eu tinha o peixe inteiro com as costelas encravadas em mim. Porque eu olhava para aquele homem, a igreja toda respondendo ele. Mas chegou um dia que o Espírito soprou. Se há alguém aqui que nos visita, se há alguém dessa igreja, que há muito tempo não coloca um sorriso no rosto, é porque a vida é difícil mesmo, a vida é pesada, não estou dizendo que não é não. Mas ó Espírito Santo, sopra aqui nessa manhã e traz sorriso, traz alegria para o coração, traz refrigério para a alma, em nome de Jesus. Quarto princípio está no verso 4. Faça restrições. Faça restrições. Diz o verso 4. O profeta diz para a mulher: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Até o verso 3, o caminho da provisão e o milagre dependem da relação dessa mulher, porta de casa para fora, com as vizinhas. A partir do verso 4, o milagre depende da relação dessa mulher, porta de casa para dentro. Fecha a porta. Porque tem uma parte da nossa vida que tem a ver com os vizinhos, mas tem uma parte da nossa vida que tem a ver com a porta de casa fechada. Faça restrições. Fecha a porta. Nós não podemos florear isso dos filhos da senhora. Ou vocês vão fazer o negócio direito ou vão virar escravo. Fecha a porta. E Deus nos convida ainda hoje para fechar a porta da nossa casa. Para fechar a porta da nossa casa para a imoralidade, para fechar a porta da nossa casa do consumismo, para fechar a porta da nossa casa do orgulho e da vaidade. Restrições. Todo caminho da provisão passa por restrições. Você já ouviu isso? O brasileiro compra o que não precisa com dinheiro que não tem para fazer inveja de quem não gosta. Não vai prosperar nunca. Não vai prosperar nunca. Tem que fechar, tem que fazer restrição. O caminho da provisão passa por restrição. Tem dia que a vaca está magra. Fui dar uma palestra para os jovens da minha igreja e fui fazer uma pesquisa. O índice de endividamento das novas gerações triplicou na última década. Os jovens, como eu, estão cheios de dívida. Alguns fatores. Primeiro, eu venho de uma família pobre. Quando eu cheguei na universidade, eu fiz direito primeiro. Cheguei na universidade pública, tinha barraquinha de 3 bancos dando cartão de crédito universitário. Eu trabalhava e ganhava R$600 para pagar o ônibus para ir estudar e comer no bandejão. Me deram um cartão de crédito de 3.000 de limite. O sujeito está com 600, ele fala, agora eu ganho 3.000. Mas tem um outro que diz, agora eu ganho 3.600. Quando eu comecei a namorar a minha senhora, com muito custo, com R$10, a gente comia um hambúrguer. Agora, pastor Felipe, o pessoal da nova geração começa a namorar, comemorando 1 mês de namoro, Campos do Jordão. 7 dias do primeiro beijo, vamos para o pobre Juan, para o Outback. Sem restrição não tem provisão. Nós precisamos ser bons mordomos de Cristo. Precisa ter restrição. Fecha a porta. Caminho da provisão divina passa por restrições. Quinto princípio, verso 5. Você precisa trabalhar em equipe. Numa família, quando um está fazendo demais, é porque tem outro fazendo de menos.
Diz o verso 5 que cada um fez a sua parte. Estes, quer dizer, os filhos traziam as vasilhas e a mãe enchia. Cada um fazendo a sua parte. A gente precisa trabalhar em equipe. Igreja que uns estão trabalhando demais é porque tem outros trabalhando de menos. Estes traziam as vasilhas e ela as enchia. Trabalhe em equipe. Sexto princípio, verso 6. Só entregue os pontos quando acabar. Só pare quando terminar. No verso 6, todas as vasilhas estão cheias, a mãe olha para o filho e diz, traz mais uma. E ele falou, mamãe, não tem mais vasilha, todas estão cheias, e o azeite parou. O azeite só parou quando todas as vasilhas encheram. Qual é o princípio? A gente só acaba quando termina. Desistir não faz parte do vocabulário do crente. Entregar os pontos não faz parte do vocabulário do crente. O antecessor de Eliseu, Elias, quando vai para Sarepta, que significa fornalha de fundição, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do verso 8, ele vê uma outra viúva, também pobre, também à véspera de experimentar a bancarrota total, a miséria. Ela só tem um pouquinho de pão na despensa, mas ela está apanhando lenha. A gente só para quando termina. Bem-aventurado é o servo que no retorno do seu senhor ele o encontre trabalhando. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus, não está apto para o reino de Deus. A gente só para quando termina. Se o seu coração continua batendo em nome de Jesus, não desista, ainda tem vida para você. Se ainda tem força no seu braço, não desista. O jogo só acaba quando termina. E para nós que somos crentes, até quando tem morte, a depender dos propósitos de Deus, Ele ressuscita. Último princípio, verso 7. Nos meus minutos finais, vamos fazer uma revisão. O caminho da provisão começa, verso 1, princípio 1, faça investimentos espirituais. Versículo 2, faça um inventário de vida. Versículo 3, faça conexões relacionais. Versículo 4, faça restrições. Versículo 5, trabalhe em equipe. Versículo 6, não pare enquanto não terminar. Só pare quando acabar o jogo. Último princípio, verso 7. Viva o milagre da provisão. Diz o texto sagrado que agora a mãe comunica ao profeta Eliseu e ele diz, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivam do resto. Toda a Bíblia Sagrada aponta para Jesus, toda ela. No Pentateuco ele é aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Nos livros históricos, o herdeiro definitivo do trono de Israel. Nos poéticos, aquele que já se assenta num alto e sublime trono. Nos proféticos, aquele que haveria de vir trazer ordem e restaurar a humanidade. O verso 7 aponta para Jesus. Porque vende o azeite, paga a tua dívida, significa eu estou redimindo o seu passado. E viva do resto, significa eu estou garantindo o seu futuro. E quando o Senhor Jesus, agonizando no Gólgota, entrega o seu Espírito ao Pai, Ele está redimindo o nosso passado, pagando a nossa dívida e garantindo o nosso futuro. Paga a tua dívida, o profeta está dizendo, minha senhora, o seu passado está sendo redimido. Viva do resto, ele está dizendo, minha senhora, o seu futuro está sendo garantido. E essa é a grande provisão do Jeová Jirê. Ele redimiu o seu passado, meu irmão. E Ele garantiu o seu futuro, minha irmã. Concluo. Deus não faz milagre em coisas, Deus faz milagre em pessoas. Infelizmente esse texto é conhecido como o milagre da multiplicação do azeite,
Mas a multiplicação do azeite não é nem de longe o principal milagre desse texto. Porque Deus não tem compromisso com vasilha, Deus não tem compromisso com botija, Deus não tem compromisso com azeite, Deus tem compromisso com gente. Sabe como que esse milagre deveria ser conhecido? O milagre da mãe com os 2 filhos em casa. O milagre dos meninos que não viraram escravos. O milagre dos rapazes que ao invés de estarem tomando chibata, estão no colo da mãe. Deus não faz milagre em coisa. A gente conhece esse texto como o milagre da multiplicação do azeite porque os nossos olhos estão voltados para as coisas. Mas o grande milagre aqui é a família unida. Pergunta para qualquer mãe do mundo: a senhora prefere morar numa grande cobertura de frente para a praia ou o seu filho liberto das drogas? Ela dirá: eu moro até numa croca, mas liberto o meu garoto. Pergunta para qualquer mãe do mundo: a senhora prefere barras de ouro ou seu filho ajoelhado na presença do Senhor? Ela dirá: eu posso viver sem nada, mas traz o meu garoto para a presença de Jesus. Porque Deus não faz milagre em coisas, Deus faz milagre em pessoas. Deus faz milagre em gente. E o caminho da provisão não tem a ver com a marca da roupa que a senhora usa, tem a ver com o tipo de coração que está pulsando aí dentro. Que Deus abra sobre essa igreja a cada dia o caminho da provisão.